considerados óxidos substâncias que possuem um oxigênio ligado a um outro composto químico, um outro elemento químico. Eles são considerados também compostos binários, pois sempre possuem um oxigênio e mais algum elemento, no qual o oxigênio é sempre mais eletronegativo. Atenção, veja as seguintes substâncias. OF2, O2F2, elas não são óxidos, pois apesar de possuírem apenas dois elementos, sendo um deles o oxigênio, o átomo de flúor, F, é o elemento mais eletronegativo e por isso aparece à direita da fórmula. Tá, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de óxidos. Óxidos ácidos, também são chamados de anidridos, e eles se formam a partir da reação com água originando ácidos. Exemplos: óxidos ácidos. H2SO4, ácido sulfúrico, se forma a partir do dióxido de enxofre, SO3, em presença de água, H2O. Nomenclatura: anidrido, nome do ácido que origina o óxido. N2O5, anidrido nítrico. SO2, anidrido sulfuroso. Óxidos básicos. Nesse caso, a reação é com bases levando à formação de sal e água. Exemplos: óxidos básicos. CaOH2, hidróxido de cálcio. Provém da reação do óxido de cálcio, CaO, com água. Nomenclatura: mono, di e tri. Mais óxido de, mais nome do elemento. PbO, monóxido de chumbo. F2O3, trióxido de ferro. É importante observar que a nomenclatura dos óxidos básicos é a mesma dos óxidos neutros e anfóteros. Óxidos neutros são aqueles que apresentam baixa reatividade química. Exemplo: óxidos neutros. CO, monóxido de carbono. NO, óxido nítrico. Óxidos anfóteros são aqueles que reagem quimicamente com água para formar sais. Exemplos: anfóteros. ASO2, óxido de arsênio. Al2O3, óxido de alumínio. Atenção! Os óxidos anfóteros são óxidos que em determinados momentos comportam-se como óxidos ácidos e em outros como óxidos básicos. Peróxidos. Esses óxidos possuem dois oxigênios ligados entre si. Exemplos: peróxidos. Na2O2, peróxido de sódio. K2O2, peróxido de potássio. Nomenclatura: peróxidos mais nome do elemento. CaO2, peróxido de cálcio. BaO2, peróxido de bário. Superóxido são aqueles onde o número de oxidação do oxigênio é meio. Um superóxido reage quimicamente produzindo um peróxido. Exemplos: superóxidos. NaO2, superóxido de sódio. KO2, superóxido de potássio. Nomenclatura: superóxido mais nome do elemento. CaO4, superóxido de cálcio. Óxidos salinos são aqueles que comportam-se como se fossem construídos pela junção de dois óxidos. Exemplos: óxidos salinos. Pb3O4, óxido salino de chumbo. Mn3O4, óxido salino de manganês. Nomenclatura: óxido salino, nome do elemento. Fe3O4, óxido salino de ferro. Agora que vocês já viram tudo sobre os óxidos, a gente vai fazer dois exercícios bem fáceis. O primeiro é sobre a nomenclatura e diz o seguinte: o NO2 é um poluente gasoso liberado no ambiente pelas centrais termoelétricas e está relacionado com problemas respiratórios. Forneça a nomenclatura para este óxido e o classifique como molecular ou iônico. Os óxidos moleculares são os óxidos quando o oxigênio está ligado a um elemento de grande eletronegatividade. E os óxidos iônicos são aqueles onde o oxigênio está ligado a um elemento de baixa eletronegatividade. E a gente sabe que o nitrogênio é um elemento de grande eletronegatividade. Então, já classificando o NO2, ele é um óxido molecular. Agora vamos dar a nomenclatura para ele. Como é NO2, ele tem dois oxigênios. Então, ele é de 2 óxido de nitrogênio. Bem fácil essa questão, né? A segunda questão é a seguinte, é sobre reação. Diz o seguinte: a água oxigenada é um perióxido de fórmula H2O2. É vendida em farmácias na forma de líquido viscoso, concentração de 3%, de ação antisséptica. Como se aplica essa substância em ferimentos, podemos notar um borbulhamento do líquido. Aí ele faz a seguinte pergunta: por que a água oxigenada ferve ao entrar em contato com a nossa pele? Quando a oxigenada entra na nossa pele, no ferimento da nossa pele, ocorre uma reação na qual o O2 é liberado. E quando o O2 é liberado, forma as bolhas, porque
que o gás está saindo, então as bolhas vão se formando. Aí a segunda pergunta é: forneça a equação química para esta reação. A reação que ele quer é quando a água oxigenada entra em contato com o nosso ferimento. Então o que acontece? O H2O2, que é a fórmula da água oxigenada, ela vai liberar O2. Então, o que vai acontecer? Ela sofre decomposição, né? O O2 sofre decomposição. Então, a reação vai ficar o seguinte: H2O2 com a reação fica H2O mais O2. Mas a gente tem que balancear essa equação. Então, a equação vai ficar o seguinte: porque a mesma quantidade de oxigênio de um lado tem que ser do outro. Então, a equação vai ficar 2H2O2 reagindo com 2 moléculas de água mais O2. Que fica assim nossa reação. 2H2O2 reagindo 2 moléculas de água mais O2. E essa é a nossa reação de quando a oxigenada entra em contato com a nossa pele. This is how we do.